Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 31 de maio de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Ainda na semana da Lua minguante, hoje, a Lua em Peixes, em conjunção com Saturno em Peixes, e fazendo um sextil com Mercúrio e Urano em Touro. Essa é a conclusão, né? A lua minguante, a lua da conclusão, a lua do desapegar, a lua do deixar ir, da lunação, que começou no dia 8 de maio, no signo de Touro, então quer dizer, o signo dos valores, né? Depois veio a lua crescente em Leão, depois veio a lua cheia em Sagitário, e agora a lua minguante em Peixes. Lua minguante em Peixes, em conjunção com Saturno em Peixes, fazendo um sextil com Mercúrio e Urano em Touro. Então, essa lua minguante, a lua de concluir, a lua de deixar ir, a lua do desapego, aqui mostra uma coisa muito interessante. Essa lua em conjunção hoje, principalmente mais forte do que ontem, em conjunção com Saturno em Peixes, é uma hora, sim, de desenvolver, de entender, de sentir, já que a lua em Peixes é uma lua muito sensível, uma lua muito emocional, uma lua muito sensitiva, né? É uma lua de sentir realmente a responsabilidade com relação aos sonhos, às ilusões, aos devaneios, às confusões, ao caos, à falta de realidade que a pessoa está tendo no seu emocional em relação à sua vida, principalmente com relação aos valores de uma maneira geral, sejam eles valores materiais, sejam eles subjetivos, vindo lá da lua de Touro, da lunação, né? Muito ligado aos valores, não é? Touro, especificamente, aos valores materiais. Como Touro faz um eixo com Escorpião, que é uma lua é um signo de elemento água, né, muito sensível, muito intenso, muito profundo, eu coloco aí os valores subjetivos também. Então, essa lua em conjunção com Saturno, em Peixes, está pedindo para a pessoa prestar atenção e aprender realmente, ter um entendimento real, realista, né? Conectar com a realidade, de verdade, com relação às suas fantasias, às suas ilusões, aos seus devaneios, né? E se conectar com a realidade. Aqui, por exemplo, essa lua em Peixes também fala muito dos vícios, vícios de uma maneira geral, né? Tanto os vícios com o álcool, com os alucinógenos, os vícios de qualquer vício, né? Que de repente não é saudável na vida das pessoas. Por exemplo, trabalhar é uma coisa muito boa, né? Trabalhar é bom, produzir é bom, né? Fazer coisas, ter uma atividade profissional é muito bom também. Mas quando é vício, quer dizer, a pessoa fica ali naquilo, de uma maneira viciante, já se tornou não saudável. Então, qual que é o vício que a pessoa tem que de repente é interessante ela prestar atenção na vida dela, que prejudica a vida dela, que desestrutura a vida dela? Porque Saturno é estrutura. Como essa lua está minguante, não é? Então Saturno está mostrando assim o que está interessante a pessoa desapegar, que para ela é um vício na vida dela e que prejudica a vida dela, que é prejudicial à vida dela. Entende? Que aí ela perde a sua conexão com a alma e com a espiritualidade. Porque o vício cria essa desconexão com os valores da alma e da espiritualidade. Quando a gente quer saber se a gente está legal aqui nesse plano da matéria, é entender que se o que a gente está fazendo aqui está de acordo com os planos da espiritualidade. Entende? A espiritualidade saudável. Porque tem a espiritualidade não saudável também, né? Tem um mundo aí do submundo que é espiritualidade baixa, espiritualidade ruim, né? E que
na verdade, é o mundo das trevas, porque é o mundo das sombras, é o mundo da tristeza, é o mundo da solidão, é o mundo isso, das sombras, entende? Então, o mundo da luz, o mundo da clareza, o mundo saudável, ele é tranquilo. E o mundo da espiritualidade, ele é saudável, é o mundo da clareza, é o mundo da luz, entende? E Saturno ali em conjunção com essa lua minguante em peixes, quando Saturno está passando em determinado lugar, ou quando ele encontra algum planeta encontra com ele, por exemplo, a Lua encontrando com Saturno, a conversa é de fazer a coisa com excelência, fazer a coisa de maneira certa, porque Saturno é estrutura. E se a estrutura não é bem feita, o desabamento é certo. Qual é o desabamento aqui que está acontecendo? O desabamento emocional. Em que assuntos? Do assunto da espiritualidade. Vícios são assuntos ligados à espiritualidade, que está ligado à espiritualidade baixa, porque a vibração é ruim e vai colocar a pessoa no emocional e no caso aqui com os assuntos da espiritualidade, numa condição muito ruim, muito triste. Então, se a pessoa faz uma coisa aqui nesse plano e ela quer saber se está correta em relação ao plano da espiritualidade saudável, ela faz essa observação. Ser honesto aqui está de acordo com a espiritualidade saudável? Sim. Falar a verdade aqui está de acordo com a espiritualidade saudável? Sim. Né? Ter uma relação com alguma coisa que promove uma conexão outra com a espiritualidade saudável é uma relação boa, né? Por exemplo, a relação com o álcool, que se torna viciante, está conectada com a espiritualidade saudável, né? Será que está? Não, né? Uma conexão com alucinógeno que se tornou vício, está conectado com a espiritualidade saudável? Não. A relação com o sexo está conectado com a espiritualidade saudável, quando é viciante, né? Quando é vício, quando de repente a pessoa está fazendo e não está nem percebendo, né? Ela se perde nessa história, ela não se encontra nessa história. É uma conexão com a espiritualidade saudável. Então, tudo aquilo que não tem uma conexão com a espiritualidade saudável, sendo feito aqui nesse plano, não é bom, não está sendo legal. Porque o que está sendo legal, ele é legal, ele é saudável em qualquer época, em qualquer plano. Seja no plano material, seja no plano saudável, seja nesse planeta, seja em outra dimensão. O bom, o saudável, vale para todas as dimensões. O que Buda disse, o que Jesus disse aqui, vale para todos os planos. Mesmo que em outros planos superiores tem que avançar esses entendimentos, mas vale para esses outros planos também. Então, essa lua minguante em peixes está pedindo para desconectar com tudo aquilo que não é saudável, tudo aquilo que não é bom, entende? No plano espiritual e que não tem estrutura, que não é bem estruturado. Se não está bem estruturado, não vale para esse plano e não vale para outro plano também. Essa conexão saudável, né, sextil, com Mercúrio em Touro e com Urano em Touro, e os dois estão fazendo conjunção hoje, quer dizer, a mente desse mundo aqui, porque Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. Então, o mental aqui em relação a Gêmeos, o mental em relação a Gêmeos, a comunicação, e o mental em relação a Virgem, a organização, é desse mundo aqui, ó, desse mundo mundano, desse mundo aqui. Urano é o mental superior, que é o mental da consciência. Então as pessoas entendem que consciência é a mente só despertada para um mundo superior, uma mente numa oitava superior. Mas para mim consciência é a razão e a emoção acontecendo em uníssono, sendo em relação a algum tema, algum assunto,
E quando isso acontece em uníssono é manifestado pelo ser da pessoa. Então é uma consciência superior. Então, Gêmeos, por exemplo, para mim, que Mercúrio rege, quando ele desperta, ele vira um Merlin, ele vira um mago, que é Urano. Então, a oitava superior da mente, mais uma consciência superior para mim é essa. Razão e emoção em relação a algum assunto, algum tema, acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Entende? Então, esse sextil com Urano e com Touro está falando dos valores, os valores mentais, as mudanças dos valores para uma perspectiva maior, para uma perspectiva superior. Então, quer dizer, a conexão da espiritualidade com esse mundo da matéria, não é? Podendo desenvolver mudanças saudáveis na vida da pessoa. Então, um assunto aqui muito forte, pertinente a peixes, são os vícios. Os vícios emocionais, os vícios materiais, os vícios espirituais também, porque a espiritualidade baixa conecta com essa pessoa que está aqui no vício não saudável e faz uso dessa vivência das coisas não saudáveis aqui do mundo material das pessoas encarnadas. Então, o sexo não saudável, a relação com o álcool não saudável, a relação com alucinógeno, enteógeno, psicodélico, não é? A relação com o mundo da espiritualidade baixa sendo feita aqui. Essa espiritualidade baixa está conectando com essa pessoa e está sugando essas energias. Aí Saturno ali em conjunção com a Lua em conjunção com Saturno, está falando, cria uma estrutura saudável com as emoções e o emocional do mundo da espiritualidade, para que a pessoa possa promover mudanças materiais saudáveis de sua vida e mentais, racionalmente falando, na sua vida. Entende? Então, é uma observação que tem que ser feita para conseguir criar um desapego, um largar, um deixar ir. A lua nova começou em Touro. Então, estava falando dos valores. Touro. A plantação que foi feita ali foi em relação aos valores, mas não só os valores materiais da economia, do trabalho, do produzir, da alimentação, do alimentar-se, do comércio dos alimentos. Não. Sabe? Os valores também, aqui no caso, aqui sobretudo, vindo dali, dos valores da espiritualidade. Se a pessoa está vivendo valores com relação aos assuntos do espírito, da alma, da espiritualidade, que não são saudáveis e que levam aos vícios, por exemplo, que perturbam a vida da pessoa, que atrapalham a vida da pessoa, atrapalha quem convive com ela, sabe? A pessoa sofre muito, na verdade. O sofrimento é muito grande, o sofrimento do alcoólatra, na real, é muito grande, porque mesmo ele naquele delírio dele ali, no fato dele estar perdido, ele sente o sofrimento dele, mas ele não dá conta de reagir, ele não dá conta de fazer nada. A pessoa viciada em qualquer coisa, álcool é exemplo, mas a própria pessoa aí olha e procura entender o que é o vício na vida dela e que não está saudável. Essa pessoa sofre. E essa semana é a semana de desapegar disso. Entende? Amanhã, quando a Lua fizer conjunção com Netuno, isso vai ficar muito forte também. Hoje é no sentido assim, a pessoa está tomando uma peia. Sabe? Porque o sofrimento está muito grande, está tudo desestruturado. E amanhã fica mais forte essa intensidade desse vício. E o sofrimento pode ficar maior ainda, porque vai vir carregado com culpa. Mas com certeza vai vir caminhos para dar conta de mudar. Hoje está falando assim, olha, coloque os pés no chão, seja prático, seja pragmático, sabe? Atue de uma maneira muito prática para promover mudanças nos valores e no mental para dar conta de sair desse vício
que porventura esteja criando sofrimento para a pessoa. Hoje é um dia de observar isso, porque saindo disso, a pessoa vai para um lado saudável de peixes, por exemplo, para inspiração. A pessoa vai se inspirar em desenvolver assuntos saudáveis na sua vida. Entende? E aí ela não fica caindo no mundo do sofrimento, da culpa, que também é muito dolorido. É muito doído para a pessoa que passa por isso. Tá bom? Então, observar isso aí com calma, com responsabilidade, desapegar dessas coisas para criar uma estrutura saudável em relação ao emocional, ao sentimental, o sentimento e as emoções dos assuntos da alma e da espiritualidade, para a pessoa daí poder desenvolver coisas saudáveis, mentalmente falando, de uma maneira prática na sua vida e consciencialmente falando, também promover mudanças muito valiosas que vão poder promover riquezas materiais na sua vida, mas de uma maneira saudável, conectado com a espiritualidade saudável. Quando produz riquezas materiais conectado com a espiritualidade saudável, é muito bom, porque a pessoa, além dela viver de uma maneira saudável, com conforto no plano da matéria, ela promove isso para quem está perto dela e promove isso para o planeta também. Entende? Por exemplo, touro está muito ligado às fazendas, à terra. A pessoa que vai produzir riqueza numa fazenda, por exemplo, ela não polui o rio, ela não polui o lago, ela não mata uma nascente de água na sua fazenda, ela não destrói toda a natureza que tem na sua fazenda, a natureza natural da sua fazenda. Ela produz preservando, ela produz de acordo com o meio ambiente. O meio ambiente é saudável. A floresta, a mata que tem ali é bem cuidada. O rio que tem ali é limpo. Ele não joga sujeira no rio. Ele não polui a natureza. Ele não polui o meio ambiente. Então, assim, está produzindo na sua fazenda de maneira saudável, em conexão com a espiritualidade saudável. Na cidade, a pessoa cuida também da sua empresa, produzindo riquezas de uma maneira saudável. O touro está ligado a restaurante. A pessoa produz uma comida de uma maneira saudável. Ela não joga o óleo, por exemplo, pela pia, pelo ralo, pelo cano da pia, que vai poluir os rios. Ela separa todo o lixo ali nas empresas para poder reciclar. Isso é conexão com a espiritualidade saudável. Percebe? A vivência da pessoa com os outros é honesta, é verdadeira, não tem mentira, não tem falsidade. Ela não fica criando ilusão e fantasia na vida dos outros, prejudicando a vida dos outros e nem a própria vida. Porque quando ela faz isso com o outro, ela faz isso com ela também. Com certeza. Talvez ela não está vendo, mas ela está sentindo sofrimentos e dores e não percebe que é por conta dessas coisas que ela faz na vida dela em relação aos outros, mas está fazendo com ela também. Então, desapegar da espiritualidade não saudável e criar uma estrutura para desenvolver mudanças saudáveis, mentais, que possam produzir riquezas, e mudanças materiais que possam produzir riquezas também, mas uma estrutura espiritual saudável. Beleza? Então, eu sou o Sorrail, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe esse canal, dá o seu positivo aí, o seu gostei pra gente, faz sua inscrição, ajuda a gente a divulgar isso aqui, porque eu espero que o que eu posto aqui esteja sendo útil para as pessoas e possa estar desenvolvendo esclarecimento para as pessoas no seu mental, no seu emocional e no seu espiritual. Valeu? Muito agradecido pela atenção. Fique em paz. Até a próxima. Tchau.